Meu nome é Marcelo Pedroso Goulart, sou promotor de justiça aposentado, fiz minha carreira praticamente toda ela aqui na região de Ribeirão Preto. Minha passagem pela faculdade foi na segunda metade da década de 70, então um momento de grande agitação política no país. Na minha formação passa não só pelos bancos acadêmicos, mas sobretudo pela experiência. A sociedade civil sai às ruas pedindo o fim da ditadura, o AI-5 cai, tem o movimento da anistia. Eu estava nessa ebulição quando estudava Direito. Quando eu iniciei a pós-graduação, logo depois de formado, eu descobri que a minha vocação era Ministério Público. Porque o Ministério Público seria, das carreiras jurídicas, aquela que mais se adequava ao meu jeito de ser, à minha personalidade. Alguém preocupado com a defesa dos interesses da sociedade, sobretudo os interesses dos pobres, dos explorados, dos oprimidos. Ingressei no Ministério Público em 84, fiquei um ano como substituto, praticamente na capital onde eu morava. E depois eu queria fazer uma carreira no interior. Eu assumi Jardinópolis 1º de agosto de 1985. Não conhecia a região lá e já percebi, chegando, que a região era dominada pela monocultura da cana. Entre Batatais e Ribeirão Preto, aquele mar de cana, eu vejo uma queimada. E aquilo me chamou muito a atenção, porque é uma cena apavorante. E me assustou. Não sabia da existência disso até então. E consegui em Jardinópolis, nesse meu primeiro ano em Jardinópolis, nós conseguimos montar uma entidade ecológica. E promovemos já em 1986 a primeira semana do meio ambiente de Jardinópolis, 1986. E a questão da queima da palha da cana-de-açúcar foi levantada durante a semana. E eu assumi, naquele evento, o compromisso em tomar providências em relação à queima da palha da cana-de-açúcar. Ribeirão Preto era conhecido como a Califórnia brasileira, ou como o Eldorado paulista. E tinha uma propaganda diariamente, na hora do Jornal Nacional, que mostrava, nos 30 segundos da propaganda, as maravilhas da cana-de-açúcar, e terminava com o seguinte bordão: e se não fosse a cana? Né? Passando, não tão subliminarmente assim, mas criando uma ideologia que favorecia a questão da monocultura da cana. As mazelas não apareciam, a queima da palha, a doença, a queima até aparecia na paisagem. A degradação ambiental e os males para a saúde pública, isso ninguém tratava desse assunto. Isso estava escondido sob o véu ou sob a fumaça ideológica do se não fosse a cana. Marcelo entrou na minha vida muito antes da gente efetivamente se conhecer. Eu havia voltado de São Paulo para Ribeirão, após a faculdade, já com a ideia de prestar concurso para ser promotora de justiça. E enquanto estudava, eu acompanhava as notícias pelo jornal Folha de São Paulo, e contando, né, sempre ali no jornal, sobre um promotor de justiça extremamente combativo, que lutava pela defesa dos trabalhadores rurais, pelo fim da queimada da palha da cana. Instaurei inquérito civil e precisava de estudos que comprovassem a relação de causa e efeito. Queimada e o problema que chamava mais atenção, decorrente da poluição provocada pela queima da palha da cana-de-açúcar, que eram os problemas respiratórios. Um estudo da Faculdade de Medicina da USP que demonstrava que no período da safra havia um aumento significativo das internações por doenças respiratórias nos hospitais da região de Ribeirão Preto. Um domingo, lendo o Estadão, sai uma matéria de página inteira com um pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, sediado em São José dos Campos. E ali naquela matéria ele relatava o resultado de uma pesquisa que ele fez aqui na região. E a conclusão dele, publicada no Estadão daquele domingo, era de que na época da safra, na época das queimadas, a concentração de gases tóxicos na atmosfera da região de Ribeirão Preto era superior à concentração de gases tóxicos de regiões industriais como a de São José dos Campos, onde estava instalado o INPE. E eu corri. Naquela mesma semana fui a São José dos Campos e ali eu ouvi o professor
Aí eu retornei para Ribeirão Preto e já tinha mais um estudo científico para embasar o ajuizamento de uma ação civil pública, uma vez que não havia possibilidade de se fazer acordo com o setor sucroalcooleiro. Diante da nossa pressão e de certo sucesso no judiciário, o lobby do pessoal do setor sucroalcooleiro foi sobre o governo do Estado e sobre a Assembleia Legislativa. Então o Quércia, ele era governador do Estado, nesse período que nós começamos a ingressar com as ações, ele sofre a pressão do setor, baixa um decreto proibindo a queima no raio de 1 quilômetro dos entornos das cidades, como se isso fosse resolver o problema da poluição. Mas era óbvio que não era um decreto para proibir, era um decreto para permitir. Então a nossa luta era terrível, porque a gente tinha que também, nas ações que a gente ajuizava, na nossa argumentação no processo, demonstrar a inconstitucionalidade dessas normas, né, dos decretos e das leis. Em 1988, logo na fundação da associação, nós começamos uma luta aqui contra as queimadas de cana, que afligiam a população e causavam severos danos à saúde e ao meio ambiente. Marcelo Goulart estava chegando em Sertãozinho, aqui na região. Na época, a gente procurou o Marcelo e começamos, já nessa época, uma atuação regional contra as queimadas. E isso surtiu um efeito muito bom, né? Na verdade, depois de muita luta, né, a região de Ribeirão Preto passou a ser uma das que menos queimava no estado de São Paulo e depois, finalmente, a queimada aqui praticamente parou. Essa atuação do Marcelo foi muito corajosa, porque muitos promotores se negavam a tomar qualquer medida na queimada. Ele fez um trabalho que nunca tinha sido feito. Uma coisa é a promotoria na região, antes do Marcelo e depois do Marcelo. A tática era essa, era ajuizar pontualmente as ações, porque se entra com uma ação única, com tudo ou nada, a tendência era perder imediatamente, uma vez que o Tribunal de Justiça é sempre muito conservador em relação a essas novas questões. Até ele acordar, compreender essas coisas, começar a decidir favoravelmente, isso demora décadas, não é? Décadas. Então apostar no judiciário é uma coisa extremamente perigosa, mesmo tendo tudo ao seu lado, o direito e as provas, né? É complicado pelo caráter conservador e paquidérmico do Poder Judiciário no Brasil, especialmente no estado de São Paulo. Mas, enfim, essa questão ganha, perde ação. Com o tempo, isso foi mudando, né? A legislação também vai mudando devagarzinho e nós praticamente encerrou a queima da palha da cana-de-açúcar na região. Nas comarcas onde não fui um promotor especializado, eu sempre priorizei meio ambiente e infância. Entra em vigor o Estatuto da Criança e do Adolescente, que regulamenta o trabalho do adolescente, proibindo o trabalho da criança e do adolescente até 14 anos, permitindo o trabalho do adolescente desde que não fosse um trabalho desgastante, perigoso, insalubre, etc. Fizemos um debate com os colegas da região e o colega de Cravinhos, Vanderlei Trindade, e o colega de Matão, José Roberto, nós resolvemos atuar no combate. E não adiantaria entrar com a ação imediatamente, porque havia uma grande resistência. E aí eu sempre recorri, nessa busca de alianças, eu sempre recorri não só aos movimentos e organizações sociais, eu sempre recorri à comunidade científica, porque eu precisava do lá. Como é que eu vou provar que poluição, que queimada é poluição? Como é que eu vou provar que criança não pode cortar cana ou colher amendoim? Porque segundo a dona da fábrica de pé de moleque, é o adolescente que tem que colher porque eles têm a coluna mais flexível. E os outros falam, tem que cortar a cana mesmo, o menino, a criança e o adolescente, senão ele vai ficar na rua. Esse era o argumento do senso comum
da sociedade local. Veja como é difícil, coisas que nos parecem óbvias, coisas que estão na lei e que você tem que superar a barreira cultural. Então houve uma pressão muito grande e os sindicatos pelegos foram utilizados para tentar obstruir o trabalho que o Ministério Público fazia junto com o movimento sindical autêntico. A partir do momento que chega na promotoria em que o Marcelo trabalhava, uma criança, a informação de que uma criança estava sem o direito à educação infantil, a creche, a pré-escola sem acesso, ele, a partir dessa questão, que era a ponta de um iceberg, ele vai buscar conhecimentos no que a comunidade científica produziu. A partir daí vai mobilizar diversos atores da sociedade civil, universidades, ONGs, grupos de familiares, de mães que estão em luta por esses direitos, vai articular tudo isso e vai coordenar um trabalho coletivo de mobilização para tirar esse direito do papel. Eu, como gramsciano, sempre tive essa perspectiva, que é o sucesso da luta, ela se dá desde que haja uma ação coletiva. Gramsci me ajudou muito a compreender Ministério Público. Aliás, eu só compreendi Ministério Público quando eu utilizei as categorias do pensamento político de Gramsci para explicar o Ministério Público. E o que o Gramsci diz? Que Estado não é só o aparelho coercitivo do Estado, que visa garantir manter o status quo, a dominação de classe. Estado ganha uma nova dimensão. Ele disse, o Estado tem uma outra esfera. Essa outra esfera é a sociedade civil, é o mundo da cultura, é o mundo da batalha das ideias, é onde se localizam os sujeitos políticos coletivos que lutam pela hegemonia de uma determinada visão de mundo. Então é nesse espaço que estão as organizações da sociedade civil, os sindicatos, os partidos políticos, etc. Isso tudo se situa numa esfera do Estado que Gramsci denomina de sociedade civil. Uma sociedade livre, uma sociedade justa, uma sociedade solidária, uma sociedade onde não há pobreza, onde não há marginalização, uma sociedade onde as desigualdades sociais são pequenas se existirem. Não é? Uma sociedade onde não se promova o bem de todos, o bem comum, uma sociedade onde não haja qualquer tipo de preconceito, discriminação, intolerância. Essa é a sociedade substantivamente democrática, que por acaso está prevista no artigo 3º da Constituição. Por isso que eu sou apaixonado pela Constituição. A Constituição diz isso. Não é? O objetivo da República Brasileira é construir uma sociedade justa, livre e solidária, na qual o desenvolvimento deve estar voltado para a erradicação da pobreza e da marginalização, para a redução das desigualdades sociais e regionais e para a promoção do bem de todos sem qualquer tipo de discriminação, preconceito e intolerância. Isso é texto constitucional. A Constituição brasileira, ela abre caminhos para a gente avançar no processo de construção de uma sociedade substantivamente democrática. Há uma intensificação da aproximação do Ministério Público com as questões sociais. Foi exatamente a partir desta luta que ele foi construindo uma concepção teórica de Ministério Público que o fez hoje o grande pensador do Ministério Público brasileiro. A riqueza do Marcelo é que ele não é simplesmente um teórico, alguém que, do ponto de vista meramente acadêmico, tenha pensado a instituição e resolveu escrever sobre ela. Ele uniu esta prática de décadas de Ministério Público progressista, comprometido profundamente com aquele pensamento da instituição da Constituição de 88, e transformou isso numa obra teórica fundamental, a obra principal, o livro principal, Teoria Geral para o Ministério Público. E nós tomamos a iniciativa de combater a exploração do trabalho da criança e do adolescente no corte da cana. Nós teríamos que vencer a barreira ideológica. E para isso nós fizemos vários debates em vários espaços públicos, na imprensa, nas câmaras municipais, em escolas, onde havia um chamado para essa discussão, nós estávamos presentes. Mas aí tem a Constituinte Federal, em seguida a Constituinte Estadual. E durante a Constituinte Estadual, um deputado da região, Valdir Trigo,
que é de Sertãozinho, era, né, porque já faleceu, o Valdir Trigo, ele pega essa bandeira do movimento sindical referente ao transporte dos trabalhadores. Por quê? Os trabalhadores rurais eram transportados em caminhões, que é o transporte de carga, mas era utilizado para transportar os trabalhadores rurais, e durante a safra ocorria um grande número de acidentes, porque é um transporte totalmente inadequado. Inclusive os trabalhadores carregando os seus podões, né, que é o facão de cortar cana, junto com eles, na carroceria do caminhão. Então aconteciam acidentes gravíssimos, trabalhadores morriam, ou trabalhadores ficavam com graves sequelas incapacitantes decorrentes dos acidentes que ocorriam na região. Mas, ao mesmo tempo, na Constituinte Estadual, o Valdir Trigo conseguiu aprovar um artigo que vedava o transporte de trabalhadores em caminhões. A norma estadual entraria em vigor, né, ganharia eficácia plena, num sábado. Na véspera, eu chamei o comandante da Polícia Militar e disse a ele: amanhã nós vamos entrar com a ação civil pública para fazer valer a norma constitucional. Eu gostaria que a Polícia Militar tivesse aí de prontidão para apreender os caminhões que eventualmente transitassem carregando trabalhadores rurais. Em seguida, imediatamente, de acordo com a articulação que nós tínhamos feito com os colegas promotores da região, outras ações foram ajuizadas nas demais comarcas. E os juízes foram, né, dando liminar, seguindo, né, o juiz de Sertãozinho. E isso paralisou a safra em pleno outubro. E os usineiros tiveram de contratar ônibus para transportar caminhões. Quer dizer, nós vencemos politicamente a questão, né? Por quê? Porque nós pegamos o empresariado de surpresa em plena safra. Em razão dessa questão, eu sofri um atentado. Logo depois que eu consegui eliminar, em uma noite, eu já estava dormindo em casa com minha família e jogaram uma bomba na garagem da minha casa, um coquetel Molotov. Então eu sofri um atentado e aí fiquei alguns dias com polícia militar, né, na minha casa, lá me escoltando para ir para fora, voltar, enfim. Foi uma tentativa de provocar o recuo do Ministério Público nessas questões que estavam incomodando o agronegócio na região, né? Mas não adiantou nada, porque nós seguimos nas batalhas, né? Vitórias importantes, pontuais e importantes. Mas membros do Ministério Público, membros do movimento sindical dos trabalhadores rurais, membros do movimento ecológico, nós sempre fizemos reuniões periódicas para debater. Mas sempre nos reunimos para falar de Ministério Público, para falar dessa atuação. Na época ainda não tinha o nome de resolutiva, mas já era uma atuação em consonância com a nossa função, a nossa missão constitucional. E numa dessas reuniões, depois dessas vitórias, nós chegamos à conclusão que é o seguinte: a gente resolve um problema ambiental aqui, mas surge outro aqui. A gente resolve um problema do trabalhador aqui, mas surge outro lá. Então, a nossa conclusão é o seguinte: em sistemas baseados na monocultura e na concentração da propriedade, né, esses sistemas são, na essência, insustentáveis do ponto de vista social e ambiental. Não adianta tentar dourar a pílula. Prova disso, o que está acontecendo esse ano. Porque o modelo de produção favorece a expansão do fogo em alta velocidade. Porque a área de monocultura. A monocultura leva à concentração da propriedade. A monocultura exige economia de escala, portanto, o pequeno e médio proprietário ele não tem como sobreviver da sua atividade direta na terra. Ou ele vende a terra para o grande proprietário, ou ele arrenda para o grande proprietário. De toda forma, o que acontece é a concentração da terra. A solução é transformar a monocultura em policultura. A solução é acabar com o latifúndio e fazer a reforma agrária. E foi essa discussão que nós fizemos no final dos anos 1990. Olha, legal, nós fomos bem-sucedidos nessas lutas pontuais, mas olha só, não resolvemos o problema. Até porque a miséria continua, ainda mais agora com o desemprego dos cortadores de cana. Então, onde está a questão principal? É no modelo, né,
de produção agrícola baseada na monocultura e no latifúndio. O Marcelo tem registros históricos no Ministério Público que ninguém tem. Costuma-se dizer que o Marcelo é o único promotor de justiça que fez reforma agrária no processo judicial, e de fato ele fez. E ele estendia esse amor pelo ser humano na maneira de pensar a atuação do Ministério Público. E isso ele fez durante toda a sua vida funcional. Eu fiquei muito conhecido no Ministério Público como promotor das queimadas, né? Porque eu fui o primeiro a levantar essa questão, o primeiro a ajuizar as ações, o primeiro a desenvolver as teses jurídicas para ajuizar as ações, etc, etc. Então eu fiquei muito com essa causa, né? E também como ela se estende no tempo, e eu sempre estive presente nesse tempo, né? É a marca que ficou. Mas esse não foi, a meu juízo, nem o trabalho que teve maior destaque, repercussão nacional, não foi. Foi o do Pacto de Sertãozinho. Veja, nós trabalhamos lá no macro, nós trabalhamos lá com a questão de demissão em parque industrial, nós trabalhamos lá com convenção coletiva de consumo, não só dos itens da cesta básica, e também fizemos a convenção coletiva de consumo com as farmácias do município de Sertãozinho, no sentido de estabelecer para determinados itens mais utilizados pelos trabalhadores, né, uma margem de lucro pré-determinada, com a possibilidade de fiscalização pela comissão de trabalhadores, né, que poderiam, né, abrir os livros contábeis e verificar se a convenção coletiva de consumo estava sendo cumprida. Eu acho que isso foi uma grande experiência. O mais importante para mim foi a conquista da Fazenda da Barra, um latifúndio antiambiental e improdutivo situada na zona periurbana de Ribeirão Preto, a capital do agronegócio. Ali, nós conseguimos demonstrar que o imóvel era improdutivo, que o imóvel era antiambiental, não cumpria a função social, a função econômica, ambiental da propriedade, os termos da Constituição, e que, portanto, esse imóvel teria de ser desapropriado e destinado para reforma agrária. E a Constituição diz: os imóveis rurais que não cumprem a função social, ou seja, que não produz, que não respeita o meio ambiente, que não respeita as relações de trabalho e que não garante o bem-estar do proprietário e dos trabalhadores, são 4 requisitos, se não cumprir os 4 simultaneamente, se descumprir pelo menos um deles, ele está descumprindo a função social. Constituinte, o povo brasileiro reunido em Assembleia Constituinte para refundar o Brasil em bases democráticas, concluiu, como não poderia deixar de ser, que um dos problemas mais graves do país é a concentração fundiária. O Brasil é vice-campeão mundial de concentração fundiária. Então, o Brasil é latifúndio, latifúndio e latifúndio. E sem democratizar o acesso à terra através da política de reforma agrária, nós não vamos construir a sociedade livre, justa e solidária. Não é só reforma agrária, mas é reforma agrária também. Países que construíram a democracia e se desenvolveram, fizeram reforma agrária. Cabe ao Ministério Público também essa tarefa? Cabe ao Ministério Público essa tarefa. Isso não é divulgado nos livros que tratam de Ministério Público. Isso não é divulgado nos cursinhos preparatórios para ingresso na carreira. Isso não é divulgado internamente nos cursos das escolas superiores do Ministério Público. Isso não é posto como prioridade do Ministério Público. E isso é um absurdo, porque isso é básico para a construção da sociedade livre, justa e solidária. E o Ministério Público tem essa função. Aquele que alega ser detentor da posse ou da propriedade, ele não tem a posse e a propriedade, porque na relação entre suposto proprietário e o bem imóvel, essa relação não se legitima perante o ordenamento jurídico. Por quê? Porque ela está viciada pelo descumprimento da função social. Ele não é possuidor legítimo, ele não é proprietário. E foi isso que aconteceu aqui em Ribeirão Preto. Levantei aquilo, verifiquei que a fazenda descumpria a função ambiental e marquei uma audiência com o superintendente do INCRA de São Paulo. O superintendente atende, comparece à audiência na promotoria, eu digo a ele: olha, essa fazenda está descumprindo a função ambiental,
e a suspeita de que ela é improdutiva. O INCRA tem que abrir o procedimento administrativo para apurar a questão da improdutividade. Ele acatou a minha recomendação, abriu o procedimento administrativo, fez o laudo e deu improdutividade. Nesse meio tempo, eu reuni todas as agências ambientais do município, do estado, da União, do IBAMA, passando pela CETESB, DEPRN, DAEE, chegando na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, e fui com o técnico do Ministério Público e os técnicos dessas agências, nós fomos à Fazenda da Barra. O INCRA de São Paulo, Superintendência de São Paulo, instaurou o procedimento, concluiu que a terra era improdutiva, juntou o meu laudo ambiental no procedimento e mandou para Brasília. Lá na análise dos ministérios, do INCRA, etc., afirmaram que havia problemas procedimentais, devolveram o processo para o INCRA regularizar o procedimento. Isso era uma mera desculpa para não desapropriar, uma área que deveria ser desapropriada. E aí a demora, muda governo, assume Lula. O novo superintendente regional diz para mim e para o movimento social o seguinte: a desapropriação da Fazenda da Barra é uma questão de honra para a minha gestão da Superintendência de São Paulo. O juiz dá liminarmente a reintegração sem ouvir o Ministério Público, marcado o dia da reintegração de posse. Nesse dia, eu recorro da liminar e vou para o Tribunal de Alçada Civil. Na época existia o Tribunal de Alçada Civil em São Paulo, que tinha competência para julgamento de ações processórias. Quando nós seguramos lá o assentamento, num dia histórico, né? O Marcelo estava em São Paulo, no gabinete dos desembargadores, tentando revogar a ordem de desocupação da área, e eu estava no campo lá também, enfrentando, segurando a polícia que queria tirar o pessoal. E depois, no final da tarde, né, por causa dessa luta, sobretudo do Marcelo lá no tribunal, veio a ordem para que eles ficassem lá. O desembargador ficou com medo de revogar a liminar e soltou a bomba na mão do próprio juiz que tinha dado a liminar. E o juiz, então, revoga a liminar. E aí a polícia militar não cumpre, final de tarde, bate em retirada e os sem terra comemoram aquela vitória. Sai matérias no Globo, na Folha, no Estadão, falando que seria um absurdo a desapropriação dessa fazenda, porque ele era produtiva, dentro de Ribeirão Preto, a capital do agronegócio, né, com aqueles artigos mentirosos. E isso abala o Planalto. E eu estou no meu gabinete em dezembro de 2004. E aí eu recebo uma ligação. A ligação era de uma liderança do MST, Neuza Paviato, falecida recentemente. Ela liga para me dizer: doutor Marcelo, o senhor está sentado? Eu disse: estou sentado. Então é bom que fique sentado. Vou te dar uma notícia muito boa. Qual é a notícia, Neuza? O Lula assinou o decreto de desapropriação da Fazenda da Barra. O presidente Lula assinou um decreto destinando a Fazenda da Barra agora para fins de reforma agrária. Estão assentadas aqui na antiga Fazenda da Barra 480 famílias. Hoje mora mais de 3.200 pessoas produzindo alimentação saudável, fazendo agrofloresta, produção agroflorestal, agroecológica, atendendo Ribeirão Preto e a vizinhança. Tem cooperativas de mulheres com alimentação, produzindo alimentação saudável, sustentando as suas famílias aqui dentro. E aí nada disso teria acontecido se não fosse o apego, o apoio, o trabalho constante do Dr. Marcelo Goulart. E eu estou aqui, Dr. Marcelo Goulart, para te agradecer e dizer ao Senhor, se não fosse o seu trabalho, nada disso teria acontecido. Muito obrigada. Puxa vida, eu até hoje me emociono quando eu relato esse fato. A liderança do Movimento Sem Terra, ligando para o promotor, seu aliado nessa luta, para noticiar que o decreto havia sido publicado no Diário Oficial. Eu fiquei, evidentemente, emocionado com aquela conquista, porque era
não era muito provável acontecer isso diante da força do agronegócio. Ele sofreu muito ataque dentro do Ministério Público, ele sofreu dentro e fora, e o que eu aprendi com ele, talvez tenha sido mesmo a maior lição, é que lutar por aquilo que a gente acredita é sempre muito difícil e é um percurso cheio de queda, é um percurso cheio de percalço. E o Marcelo sempre levantou de cabeça erguida, muito orgulhoso, porque ele sempre acreditou muito naquilo que ele defendia e nessa versão de Ministério Público que ele defende. O promotor hoje é um diplomata do microcosmo. Ele tem que atuar diretamente na sociedade para resolver N tipos de problemas e questões. Portanto, ele precisa ter um conhecimento geral. O conhecimento jurídico ele é insuficiente. Por isso que quando eu fui diretor da escola, eu fiz o primeiro curso de formação de agente político, um curso multidisciplinar, que além das matérias tradicionais relativas a direito e Ministério Público, tinha ciência política, tinha sociologia, tinha economia, tinha administração e outras matérias correlatas, para dar formação para o agente político, que ele precisa para ser o agente político do Ministério Público. Quando ele virou diretor da Escola Superior do Ministério Público, ele me convidou para ser assessora dele. E lá eu pude, na verdade, ter contato com essa pessoa maravilhosa que é o Marcelo, admirável, com uma inesgotável capacidade de trabalho, com uma gestão que se mostrou bastante vanguardista, paradigmática, cheia de projetos inovadores. Tive a sorte de ser convidada para ser sua assessora na Escola Superior do Ministério Público. Foi um tempo que eu aprendi demais, que eu tive um estímulo para aprender sobre MP resolutivo, a voltar a estudar, a aprender a trabalhar por meio de projetos. E assim, o Marcelo sempre foi uma inspiração na minha vida. Acho que por isso também que no início de carreira eu atuei sempre na área ambiental, que é uma grande paixão minha, muito inspirada por ele. Então, Marcelo, eu só tenho a te agradecer a toda essa inspiração, a todo esse otimismo, essa vontade, essa crença que você tem, que acredita, né, que a gente possa realmente trabalhar como promotores de justiça e como cidadãos para fazer do Brasil um lugar mais justo e melhor para se viver. Esse novo Ministério Público que está projetado é um Ministério Público não da coerção, da dominação de classe, agente da dominação, garante da dominação. Não, esse Ministério Público da Constituição é o que vai construir a democracia substantiva. Ele tem as atribuições para fazer isso, ele tem os instrumentos para fazer isso. Então, o Ministério Público está em transição. Mas como todo processo, ele não é linear e ascendente. O processo é um avanço e retrocesso, avanço e retrocesso. Pende para um lado, pende para o outro. Quer dizer, esse é o movimento da sociedade. Então, o Ministério Público ele representa, como toda instituição, o que a sociedade é, em vários momentos. Então, naquele primeiro momento pós-constituinte, o Ministério Público assume, né, esse papel projetado, mas não faz as reformas estruturais. Por quê? Porque a pauta corporativista supera a pauta institucional. Então, nós temos um projeto de Ministério Público na Constituição que não é o Ministério Público realmente existente, porque nós não fizemos as transformações necessárias. E eu criei a expressão Ministério Público Resolutivo que pegou. O Marcelo Pedroso Goulart foi o idealizador da nova doutrina do Ministério Público Resolutivo. Teve uma influência direta na elaboração de várias normas orientadoras do Conselho Nacional do Ministério Público. E eu tive a oportunidade de trabalhar ao seu lado na elaboração da minuta da Carta de Brasília, assinada em setembro de 2016 por todos os corregedores do Ministério Público Brasileiro. Esta carta revela toda essa doutrina do Ministério Público Resolutivo, uma mudança de paradigma de uma instituição preocupada, para além de uma atuação meramente formalista e processual, mas por uma atuação de impacto social, alinhada à teoria dos direitos fundamentais e aos objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil de criar uma sociedade justa, livre e solidária. Pegou, hoje tem documentos do Conselho Nacional do Ministério Público, da Corregedora, que fala de Ministério Público Resolutivo, resolutividade, que foi uma palavra que eu me apropriei quando eu tinha relação com o pessoal do Departamento de Medicina Social, porque a palavra resolutivo e resolutividade é muito usado no meio médico. E quando eu tinha aquela relação com eles na questão do trabalho infantil, do transporte do trabalhador, eu participava de reuniões e falei, pô, é isso que eu preciso, de um Ministério Público resolutivo. E que hoje muitos se interpretam de forma equivocada, né? Tanto que eu estou escrevendo o livro para pôr a ideia nos trilhos, né? A luta é sempre de vários atores atuando em aliança. E todos esses atores são protagonistas, porque sem um deles o êxito da luta não viria. E eu busquei sempre aplicar isso. E deu certo. E deu certo. Quando isso se generalizar, o Ministério Público vai cumprir o papel que o Constituinte imaginou para ele. O Ministério Público é essa trincheira importantíssima. E toda pessoa que pretende ingressar no Ministério Público ou que está no Ministério Público precisa entender o papel que nós temos nessa trincheira. E para isso precisa ter formação. Sem formação não vai tomar consciência da importância. Veja só, o ser humano não é só indivíduo, ele é indivíduo também. Mas ele não é só indivíduo. E a nossa sociedade hipertrofia só isso. O ser humano também é ser social e tem a responsabilidade de tornar essa sociedade uma sociedade mais democrática. O ser humano carrega dentro de si a história da humanidade. E como eu quero um mundo melhor, eu vou contribuir também para as próximas gerações que virão. E o ambientalismo entra com muita força e nos traz aquela consciência de que somos homens, não para explorar a natureza, mas somos também a natureza e devemos conviver adequadamente com ela. Estarei lá adiante, não mais como indivíduo. O Marcelo vai ser esquecido, vai ser um nome que vai desaparecer da história, como todos nós. Mas o que eu fiz, os instrumentos que eu utilizei, nas trincheiras que eu ocupei e as mudanças que eu ajudei a promover, né, elas estarão presentes lá, né, e serão a herança que a minha geração dará para as futuras gerações. Então, Marcelo Goulart, um brasileiro, promotor de justiça, um guerreiro de um Ministério Público de autocrítica e de reflexão. Um brasileiro de um Brasil que tem lado, de mulheres, de homens, de pessoas sem terra, quilombolas, dos ribeirinhos, dos sertanejos, dos indígenas, dos miseráveis. Um promotor de justiça de um Ministério Público que encanta. Um Ministério Público de agentes políticos, da Escola Nacional. O Ministério Público do pensamento crítico e das práticas transformadoras. Um Ministério Público resolutivo, brasileiro desse Brasil, que tem talento, autocrítica e que tem lado, de um Ministério Público da Carta de 88, da democracia, um promotor de justiça, de um Ministério Público que se move, se remove e que ousa não duvidar. E o Ministério Público é essa maravilha, porque ele dá oportunidade, gente. É uma trincheira que você ocupa, que você tem a oportunidade de expressar o seu ser integral, o seu amor, humanidade. Veja que beleza é ser integrante do Ministério Público. Por isso que eu tenho uma paixão muito especial pela Constituição de 88, uma paixão muito grande pelo Ministério Público, e pelos meus amigos, porque é no Ministério Público que eu fiz os meus amigos, né? As minhas amizades, né? Que eu tenho que construir nessa luta comum, dentro dessa perspectiva de Ministério Público, que infelizmente ainda não é hegemônica, mas que será.